Olá, meu nome é Luiz Borges, sou professor da disciplina de Socorros de Urgência do Centro Universitário Uniateneu e estou responsável pelo regime remoto da faculdade. O tema de hoje será hipertensão. Primeiro vamos conceituar a hipertensão para entendermos melhor o mecanismo e por que essa situação é tão danosa ao organismo humano. A hipertensão arterial, pressão alta, é considerada uma doença crônica que se caracteriza pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Então, quando acontecem valores superiores a 14/9 ou 140/90 milímetros de mercúrio, essa pressão já é considerada elevada. Por que é considerada uma doença crônica? Porque é uma doença que não tem cura e que vai se agravando com o passar dos anos. Não tem cura, mas tem controle. Existe hipertensão passageira, algo que não seja crônico? Existe. Existem situações de hipertensão que conseguem ser modificadas com simples correções em alguns estilos de vida. Então, a pressão arterial é a forma com que o organismo encontra de fazer o sangue circular em todo o seu corpo. Para que o sangue consiga chegar em todas as áreas do corpo, precisa que uma bomba bombeie esse sangue para que ele fique circulando. Quem faz esse serviço é o coração. E ele faz exercendo um impulso para que o sangue circule. Quando o sangue consegue fluir por todos os tecidos do corpo, a pressão é controlada dentro de um nível que não causa danos ao coração. O coração é um órgão que trabalha ininterruptamente por toda a nossa vida. Ele tem células musculares que contraem e relaxam no ritmo de 60 a 90 contrações por minuto. Isso gera uma contração por segundo no mínimo. E isso é realmente um trabalho muscular muito intenso. Se ele tiver que aumentar essa força, esse músculo vai ser exigido mais do que o normal. Atletas exigem mais desse músculo do que o normal. Atletas de alto rendimento em atividades aeróbias podem levar esse órgão a trabalhar com pressões próximas a 20/8 ou a manter essa pressão e, ao mesmo tempo, realizar aumentos no número de contrações muito grandes, o que seria realmente um estímulo muito forte nesse coração. Porém, esses atletas, quando acabam o esforço, o coração deles volta a um ritmo natural, normal, em que as células musculares cardíacas conseguem se renovar e se recuperar e até mesmo se tornarem mais fortes e mais eficazes. O problema da hipertensão é que o coração começa a trabalhar num nível mais elevado, não tão elevado quanto o atleta mantém ele, só que por longos períodos que chegam a 20 anos. Então, às vezes por 5, 10, 15, 20, 25 anos, o coração fica trabalhando sob esforço, sem período de repouso, porque mesmo quando essa pessoa está dormindo, a pressão está elevada. Então, esse músculo cardíaco,
vai sofrer um período muito prolongado de esforço físico sem possibilidade de recuperação, e esse é o principal problema. Então, a pressão alta, ela também é um fator de risco para que ocorram vários tipos de condições que danificam o organismo. Ele pode causar acidente vascular cerebral, uma pressão elevada constantemente sobre vasos sanguíneos no cérebro, vasos muito finos e vasos muito sensíveis, podem romper com essa pressão constante. O risco de infarto também aumenta, porque vasos sanguíneos no próprio coração, no próprio músculo cardíaco, poderiam não suportar essa pressão elevada por muito tempo e fazer o coração parar de funcionar. O risco de romper vasos sanguíneos e outras áreas do coração também existe. Claro que essas áreas, o cérebro e o coração, são áreas mais sensíveis, né? Podem também levar a uma insuficiência renal, tá? Porque os vasos sanguíneos que chegam até os néfrons também podem sofrer, porque são vasos também muito finos e muito sensíveis, podem sofrer com essa pressão, causando danos na estrutura renal. Tá? A maioria das pessoas que tem pressão arterial elevada herda isso de seus antepassados. Então, há uma herança genética envolvida com um tipo de mau funcionamento no sistema que controla a pressão arterial, que a maioria dessas pessoas que apresentam esse tipo de problema tem. Mas também tem outros fatores que influenciam. Hábitos de vida das pessoas realmente influenciam essa pressão arterial a ficar mais elevada. A principal delas é o sedentarismo. O sedentarismo realmente contribui muito para a elevação da pressão arterial. Nós vamos já ver como é que isso ocorre. Então, outras causas da pressão arterial ficar elevada, além, né, dos fatores genéticos, que é o fator de maior incidência, pessoas que têm o hábito de fumar, que consomem bebidas alcoólicas em excesso, estão com sobrepeso, né, com obesidade, pessoas que sofrem estresse constante, pessoas que têm uma alimentação inadequada, principalmente que têm uma grande ingestão de sódio, já que o sódio é um mineral muito importante na regulação do nível de água do corpo. E esse nível de água realmente vai aumentar a pressão dos vasos sanguíneos, que são eles que circulam a água do corpo, né? Colesterol elevado também eleva a pressão arterial, porque o colesterol obstrui parcialmente os vasos sanguíneos quando está em excesso, reduzindo o espaço para a passagem do sangue, fazendo com que esse sangue passe com maior pressão. Sem falar que placas de colesterol tendem a, com o tempo, se calcificar, endurecendo a parede dos vasos sanguíneos, também fazendo com que a pressão aumente, porque o vaso sanguíneo endurecido não consegue se ajustar para permitir uma passagem de sangue. Tá? A falta de atividade física ou o sedentarismo também contribui para essa alta aí na pressão arterial, porque a atividade física, uma das adaptações crônicas, né, uma das adaptações que ocorrem no nosso organismo, porque praticamos atividade física com constância, é fazermos com que os vasos sanguíneos se dilatem e relaxem, se dilatem e relaxem, com a passagem de uma quantidade de sangue maior, e isso estimula que fibras elásticas
permitam que ele mantenha uma boa elasticidade. Sem falar que a atividade física também estimula a formação de novos capilares nos músculos mais ativos, também facilitando a circulação periférica do sangue, que é um dos fatores de risco para aumentar a pressão arterial. Tá? Então, existem algumas outras causas, né? Ainda não se sabe direito por que pessoas da raça negra têm uma propensão maior a isso, mas diabéticos que têm essa doença associada a problemas circulatórios, né? O excesso de açúcar nos vasos sanguíneos promove uma inflamação nos vasos sanguíneos, causando vários distúrbios. Tá? A idade avançada também, a tendência do nosso envelhecimento é perder a elasticidade dos vasos sanguíneos, fazendo com que essa falta de elasticidade aumente a pressão por causa do sangue tentando passar num vaso sanguíneo que não tem elasticidade para deixar um volume maior de sangue passar lá por ele. Pessoas com a incidência genética, né? Pessoas que têm um fundo genético, tem a pressão arterial alterada por alguns fatores de funcionamento orgânico, principalmente na estrutura que comanda a quantidade de líquido que tem no nosso corpo, que é o rim. O principal órgão que vai sofrer com esse distúrbio é o rim. Ele é que vai ter a sua atuação prejudicada e isso vai fazer com que ele tenha uma sobrecarga maior. Tá? Existem medicamentos que controlam esse fluxo de sangue, fluxo de líquidos no corpo, né? E esses medicamentos, eles são medicamentos de uso contínuo. Então, não é uma questão de você tomar uma medicação, uma pressão baixar e pronto. E sim você ficar tomando constantemente uma medicação para controlar os fatores de controle de líquidos corporais que estão alterados, né? Então, o volume de sangue alterado faz com que uma quantidade de sangue muito grande nos vasos sanguíneos aumente muito a pressão sobre esses vasos, causando a conhecida pressão, a resistência periférica à circulação do sangue. Então, esse sangue não conseguindo fluir normalmente faz com que o coração aumente a força com que está ejetando o sangue na corrente sanguínea para tentar vencer essa resistência. E isso é que causa o aumento da pressão. O coração bombeando o sangue com mais força e o sangue não consegue fluir pelos tecidos e isso faz com que o músculo cardíaco seja mais exigido, mesmo quando a pessoa está dormindo. Então, essa falha não tem cura. Você não toma um medicamento que simplesmente corrige, porque isso é um sistema de ajuste constante. O corpo não faz uma ação para corrigir isso e eternamente isso ficará corrigido. Todo dia o corpo faz uma leitura da quantidade de minerais, de líquido, de nutrientes e ajusta os vasos sanguíneos e o sistema circulatório para que todo o sangue passe lá pelo rim para ser filtrado e sejam eliminados os excessos de substâncias no organismo. E a falha nessa estrutura de leitura do nível de líquido, do nível de minerais no corpo, é que faz com que o rim, em vez de eliminar o excesso desses nutrientes e o excesso de líquido, retenha esse líquido, fazendo com que o sistema fique sob pressão.
Então, os medicamentos atuam exatamente estimulando esse sistema a funcionar corretamente. Existem medicamentos que simplesmente estimulam o organismo a eliminar mais líquidos, são os medicamentos diuréticos. Mas existem alguns medicamentos que inibem aquele sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vocês devem ter visto na fisiologia humana, que seria a produção de aldosterona para corrigir o funcionamento do rim, já de uma leitura de quantidade de líquido inadequado. É como se o organismo, mesmo tendo uma quantidade de líquido alta, mandasse a mensagem para produzir aldosterona e essa aldosterona iria fazer o rim reter mais líquido ainda e ainda iria fazer vasoconstricção, aumentando a resistência periférica. Então, esse medicamento barra essa ação, essa cascata renina-angiotensina que dispara a produção de aldosterona, fazendo com que o organismo regule a quantidade de líquido do organismo. Só que todo dia o organismo vai passar por essa leitura e adequação. Então, todo dia vai ter que haver o uso do medicamento, porque senão todo dia vai ser produzida aldosterona. Então, a medicação, ela atua controlando esse sistema para que o organismo mantenha a quantidade de líquido adequado e não cause vasoconstricção, aumentando a resistência periférica à passagem desse sangue, né? Vamos ver as principais causas, né, da hipertensão. Então, fatores comportamentais, né, como o sedentarismo, a obesidade, o fumo, o uso de álcool, o estresse crônico e a má alimentação, né, eles podem fazer com que a pressão se eleve. Esse tipo de pressão não é crônica. Por que a pressão se elevou pelo sedentarismo? Porque a pessoa estimula a circulação sanguínea no seu corpo muito pouco. Então, o sangue tende a se concentrar na área central. Os vasos sanguíneos periféricos ficam fechados. Os músculos não estão sendo exigidos, então não tem fluxo de sangue adequado a eles. Então, o sangue vai ficar com uma pressão aumentada. A obesidade, a pessoa aumenta muito a quantidade de tecido do corpo que precisa ser irrigado com sangue. Então, o coração passa a aumentar a pressão com que o sangue vai circular para ver se consegue chegar sangue em todo esse tecido. Isso causa aumento da pressão. O fumo altera a flexibilidade dos vasos sanguíneos. O álcool, ele se acumula no sangue, ocupando o lugar de outros nutrientes. Então, o corpo teria que circular mais sangue mais rápido para conseguir fornecer a quantidade de nutrientes, já que o álcool está ocupando lá aquele local, e isso também seria um fator de aumento da pressão arterial. O estresse, porque o estresse faz o corpo produzir alguns hormônios que causam vasoconstricção periférica. Isso, o estresse crônico, né? O estresse passageiro, como o exercício é um tipo de estresse, ele é benéfico para o organismo. O problema é aquela pessoa que tem uma taxa de estresse tão elevada que ela passa vários meses, vários períodos da vida com esse estímulo para a vasoconstricção, causando resistência periférica aumentada. A má alimentação, porque o desequilíbrio de nutrientes também faz o rim trabalhar de forma inadequada, fazendo retenção de líquido, principalmente se na alimentação contiver muito sódio, que vai aumentar muito a quantidade de retenção de líquido, pelo aquele fator que o sódio atrai o líquido, né? O corpo controla a quantidade de líquido no seu organismo através da manipulação do sódio. Então, uma quantidade de sódio muito elevada vai fazer com que
uma quantidade de líquido maior seja mantida. Se a pessoa que está com a pressão elevada, por causa desses fatores comportamentais, corrigir esses fatores, perder peso, começar a se movimentar para estimular a circulação sanguínea em todo o organismo, deixar de fumar, parar de usar álcool excessivamente, controlar o seu estresse emocional, passar a se alimentar corretamente, todos esses fatores aí diminuindo, a pressão vai voltar ao normal, não precisa nem de medicamento. Então, esse tipo de pressão é passageiro, não é crônico. O tipo de pressão crônico é o que advém de fatores genéticos. Na pessoas que estão com a idade avançada também tem um aumento na pressão, principalmente porque os seus vasos sanguíneos já vão perdendo a flexibilidade. Vocês já devem ter passado alguma vez por uma situação que você guardou uma substância ou guardou um objeto de borracha ou de plástico por muito tempo sem uso e quando foi utilizar, esse objeto estava ressecado e se desfez todo. Então, o componente elástico ele precisa de estímulo para ser mantido elástico. Se você não usa ele, ele perde a elasticidade. Se você usar, ele vai se desgastar? Vai. Faz parte do envelhecimento que todas as matérias têm no nosso mundo, né? Até as matérias não orgânicas, pedra se desgasta, ferro se desgasta. Então, tudo se desgasta com o uso e com o tempo. Só que, quando você mantém uma manutenção constante, mantém um cuidado com aquela substância, ela dura mais tempo. Que tipo de cuidado a gente poderia ter para manter o nosso organismo funcional por mais tempo, produzindo hormônios que mantêm a qualidade das estruturas melhores, fazendo o sangue circular, levando nutrientes e oxigênio para todo o corpo, removendo todo o resíduo do funcionamento orgânico, para manter essa estrutura sempre funcionando bem. Atividade física. Você fazer atividade com ritmo mais elevado do que o ritmo normal do dia a dia, por 150 minutos semanais, que daria mais ou menos 3 dias na semana de 1 hora. Tudo bem, 3 dias de 1 hora daria 180 minutos, mas é mais ou menos isso. Tá? Então, esse estímulo, fazendo com que as estruturas funcionem e que também recebam mais oxigenação, recebam mais nutrição e também sejam estimuladas a trabalhar mais forte do que normalmente trabalham, faz com que essas estruturas se mantenham mais adequadas por muito mais tempo. Então, a pressão alta, mesmo com o avanço da idade, é combatida também com atividade física e isso vai trazer benefícios para o organismo. Quais os principais sintomas, da pressão alta? Olha que interessante. Esses sintomas que eu vou falar aqui, eles somente acontecem quando a pressão tem um pico. A pressão passa para níveis muito elevados. Aí o que a pessoa vai sentir? Quanto seria essa pressão muito elevada? Normalmente acima de 17 a sistólica e a diastólica acima de 10. Então 17 por 10 seria uma pressão de pico. Essa pressão pode romper vasos sanguíneos, pode causar infarto, pode causar outros problemas. Essa pressão aí é a pressão de pico. Dá dor no peito, porque pode causar infarto, dá dor de cabeça, porque pode causar AVE, pode causar ruptura lá nesses vasos sanguíneos. A pessoa pode sentir tontura, porque essa pressão elevada está indicando que o sangue não está fluindo para algumas regiões do organismo.
normalmente regiões de fluxo de sangue muito sensíveis por vasos sanguíneos muito pequenos. Então, se não tem fluxo de sangue adequado, as estruturas nervosas, né, que ficam fazendo a avaliação do ambiente para que a gente consiga se localizar bem, não vão ser bem oxigenadas e nutridas e vão funcionar bem, não vão funcionar bem. E onde estão essas estruturas? O labirinto, próximo do ouvido. Então, essa região fica realmente atuando ruim. Você pode ouvir zumbido, sentir tontura. Pode dar fraqueza também, porque o fluxo de sangue periférico não estando adequado, a musculatura não tem condições de gerar energia suficiente para gerar força de forma adequada, né? A visão, que é um órgão também que está muito relacionada com a interpretação do ambiente, se ela não estiver bem oxigenada, ela pode realmente funcionar mal. Pode haver sangramento nasal, porque a região do nariz é uma região de muita vascularização e são vasos sanguíneos muito sensíveis e pequenos, né? Então, esses são os principais sintomas. Só que tem um pequeno detalhe. Essa hipertensão, né, esse pico de pressão, poucas pessoas têm. A maioria das pessoas tem uma elevação da pressão arterial, que é aquela elevação moderada. Vai ficar 14/9, 15/9, 15/10, 14/10. Então, essa pressão média é conhecida como doença silenciosa. Ela não causa risco imediato à vida. O grande problema é que ela passando muito tempo nesses níveis vai fazer uma sobrecarga muito grande ao coração. Tá? O coração vai passar por um período de sobrecarga muito grande. Então, a pressão alta, né, vai fazer o coração exercer um esforço maior do que o normal, sem possibilidade de repouso. Lembrem que o atleta faz um esforço cardíaco maior, mas ele descansa desse esforço físico. Ele deixa a musculatura cardíaca se recuperar, né? O pico de pressão ele causa o risco imediato de problemas sérios, mas essa pressão levemente aumentada por longos períodos vai fazer o coração hipertrofiar igual o coração do atleta hipertrofia. Só que o coração do atleta hipertrofia saudável, ele se torna mais eficiente. E a pessoa que tem essa pressão arterial elevada contínua por muito tempo, tem um coração hipertrofiado que está sobrecarregado. Então, depois de um longo período, 15 anos, 20 anos, se a pessoa não perceber a tempo, essa sobrecarga contínua, com essa impossibilidade de recuperação, porque até quando está dormindo, a pressão está elevada, está fazendo o coração trabalhar sob esforço, vai fazer com que as células musculares do coração comecem a morrer. É o mesmo processo que causa morte de tecido esquelético em pessoas que sobrecarregam demais o seu organismo, um processo chamado de rabdomiólise, a lesão na estrutura proteica. Então, o músculo do coração, a célula muscular, vai morrer. E no local vai se formar um tecido fibroso. Só que esse tecido fibroso ele não tem função, ele apenas veda aquele local, ele apenas não deixa o sangue sair, mas ele não ajuda a contrair, ele não ajuda a bombear sangue. Então, esse músculo cardíaco vai perder capacidade. Quando ele perde capacidade, o sangue começa a circular mais lentamente pelo corpo. E isso vai causar alguns fenômenos. Principalmente a pressão osmótica do sangue,
que circula lento aumenta muito. E essa pressão osmótica vai fazer com que líquido saia do sangue para os tecidos em maior quantidade. Só que isso vai acontecer nos pulmões e vai acontecer nos rins, sobrecarregando essas duas estruturas, formando líquido no coração, dificultando a sua função, dificultando a passagem de oxigênio para o sangue, para oxigenar os tecidos, e no rim dificultando o seu processo de filtragem, em que é importante a eliminação de várias substâncias maléficas para o organismo. Então, nós vamos ter prejuízo no funcionamento do rim, prejuízo no funcionamento do coração, prejuízo no funcionamento do pulmão. Nós vamos ter uma falência múltipla de órgãos e essa pessoa vai morrer exatamente dessa causa. Então, a hipertensão é um fenômeno perigoso que precisa ser combatido. A maioria das pessoas que tem essa pressão mediana não sabe porque não apresenta sintomas. A única forma de descobrir é passando por uma avaliação médica para descobrir. Os professores de educação física são muito importantes nesse papel porque eles podem averiguar a pressão das pessoas que estão sob a sua orientação de exercício e descobrir que essas pessoas têm esse processo. Muitas vezes se acha que só fazendo exercício se corrige esse tipo de pressão, só que se tiver um fundo genético aí nesse desequilíbrio, não vai haver volta de controle e a pessoa vai fazer com que haja uma complicação crônica e essa complicação crônica pode matar essa pessoa. Medir a pressão, então, é a única forma que a gente tem de descobrir se essa pessoa tem a pressão elevada ou não. Várias pessoas pensam que, quando estão hipertensas, podem tomar uma medicação que vai diminuir a pressão. Então, em tese, ele não precisaria tomar novamente. Só que a medicação, como nós já falamos, é uma medicação de uso constante e as pessoas precisam ser orientadas a esse respeito. Tem muita gente que diz também que não vai tomar a medicação para não ficar viciada nesse remédio e o corpo passar a precisar desse remédio para sempre. Infelizmente, a pessoa vai precisar desse remédio para sempre. Se uma pessoa que tem pressão alta de origem genética fizer atividade física, vai fazer diferença? Vai curar ela? Não vai curar, infelizmente. Mas vai fazer grande diferença, porque o organismo dela vai conseguir controlar com mais facilidade esse distúrbio e isso pode fazer com que a dosagem de medicamento que ela precise diminua bastante. Então, a atividade física, mesmo para pessoas que têm fundo genético nesse descontrole, é benéfico e traz vantagens muito grandes. Então, todos devem fazer medições periódicas da pressão arterial, fazer exames periódicos, principalmente acima de 35 anos, que é quando começa a haver as principais alterações. Antes disso, é muito difícil. Só se o fator genético for muito forte, ou então os hábitos dessa pessoa for muito inadequados. Eles tiverem obesidade ou falta de atividade física desde muito jovens, mas a maioria das pessoas começa a se manifestar dos 35 anos para frente, que é quando devemos começar a cuidar com mais seriedade desse tipo de fenômeno. Durante a gravidez, a pressão da mulher sofre alterações muito grandes, né? A mulher vai estar com uma retenção de líquido, só que essa retenção de líquido é funcional, ela precisa de líquido na placenta
para manter o bebê lá dentro daquele líquido amniótico. Então, ela tem que, os hormônios dela vão fazer essa retenção de líquido. Sem falar nisso, ela precisa de muito líquido para formar leite, para quando o bebê nascer, ela ter muito leite. Então, os mecanismos de retenção de líquido fazem com que a mulher, nesse período, tenha mais dificuldade de manter a pressão arterial controlada. Algumas complicações associadas a isso, algumas doenças pré-existentes podem complicar, levando a um fator que é chamado de eclâmpsia, que é um pico de pressão que a mulher tem normalmente durante o nascimento, pode trazer sérias consequências tanto para a mulher quanto para o bebê. Tem muita mulher que morre de parto por causa de hipertensão gestacional e tem muito bebê que fica com complicações advindas dessa má circulação de sangue na formação deles. Então, é realmente de importância muito grande o pré-natal e a pessoa fazer um acompanhamento muito constante durante esse período de gravidez. É de importância fundamental o controle dos fatores que possam levar ao risco de eclâmpsia durante o parto, e isso é muito importante. Bom, espero ter contribuído para que vocês entendam a necessidade de atenção sobre esse tipo de fenômeno, né? A nossa profissão tem uma possibilidade de intervenção muito grande, tanto na orientação de bons hábitos de vida, como na verificação ocasional da pressão arterial dessas pessoas, para tentar o máximo possível fazer com que elas tenham um melhor funcionamento orgânico. Afinal, essa é a principal função do educador físico, do profissional de educação física. Bom, me despeço de vocês aqui, espero ter contribuído. Sou o professor Luiz Borges, da disciplina de Socorros Urgentes, professor do regime remoto dessa disciplina do Centro Universitário em Ateneu. Nos veremos em breve. Até a próxima aula. Muito obrigado a todos.